Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 30. No capítulo passado, a gente viu o processo de santificação dos sacerdotes. E assim como eles, nós, como sacerdócio santo, a gente também deve ser lavado da nossa sujeira mundana, a gente deve vestir vestes limpas, brancas, a gente deve oferecer Cristo como oferta pelos nossos pecados, como holocausto totalmente queimado, né, de aroma agradável e suave, para para satisfazer a Deus, a gente deve desfrutar de Cristo como oferta de farinha misturada com azeite, experimentá-lo como essa oferta de libação, né, oferta de vinho. Então que a gente consiga experimentar, que a gente possa experimentar ele em todos esses níveis e ainda saber que Deus está desfrutando dele, de Cristo, juntamente conosco. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o altar de incenso. A gente já viu a arca, a mesa dos pães da presença, o candelabro, a construção do tabernáculo, as vestes sacerdotais, a santificação dos sacerdotes e agora a gente vai falar um pouco sobre o altar. O altar de incenso ele representa Cristo como aquele que intercede para manter o relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, sem Cristo, esse relacionamento ele não pode ser mantido. Como a gente sabe, lá no Jardim do Éden, quando o homem peca, ele sai da comunhão com Deus e para voltar a ter comunhão com Deus precisa de um intercessor e a gente sabe que esse intercessor é Cristo, ele abrindo um novo e vivo caminho para o pecador voltar para o seu Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 8, versículo 3, a palavra de Deus nos diz que nesse altar, no altar do incenso, as orações dos santos são oferecidas a Deus e o incenso de Cristo, né, é adicionado a elas. Sendo assim, Deus ele responde nossas orações pelos méritos de Cristo, sendo ele nosso intercessor diante do Pai. Então, tanto o altar como o incenso são uma tipificação de Cristo. Vamos para a leitura então. Farás também um altar para queimares nele o incenso de madeira de acácio farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Então o altar era feito de madeira de acácia e ouro, representando a natureza, a humanidade de Cristo e a sua divindade. Então, como a gente sabe, né, nos capítulos anteriores que a gente vem vindo, até mesmo os comprimentos, tamanho, as medidas, né, desses objetos têm uma simbologia. Então aqui as simbologias no altar implicam que Cristo intercede por nós e essa intercessão é uma confirmação de perfeição e testemunho. Além disso, a altura do altar de incenso era maior que a mesa da preposição e também da arca. Então isso indica que Cristo ele intercede ao máximo por nós. Assim como tem o diabo que está lá nos acusando, a gente também tem Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, intercedendo por nós lá à direita do Pai. Então, na simbologia, os chifres eles representam força. Portanto, os 4 chifres do altar de incenso representam o poder de intercessão de Cristo. Esses chifres indicam que a intercessão de Cristo é poderosa em toda a terra. Também lhe farás 2 argolas de ouro, debaixo da bordadura de ambos os lados a farás. Nelas se meterão os varais para se levantar o altar. De madeira de acácia fará os varais e as cobrirás de ouro. Então, as 2 argolas de ouro aqui para colocar esses varais representam o movimento de intercessão de Cristo, né? Representa a natureza humana, né? No ouro. A natureza humana na madeira de acácia, né? No varal. E a natureza divina no Cristo, que são as argolas, que a gente sabe que as argolas são o Espírito Santo. Então, é isso que dá força para esse movimento, né? O Espírito que dá a vida e o Espírito que se move com esse propósito de levar a eficácia da oração de Cristo às pessoas em todos os lugares. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei
contigo. Então, o altar de incenso é o objeto mais próximo da arca do testemunho, no qual estava a tampa propiciatória, onde Deus se reunia com o seu povo. Arão queimará sobre o incenso aromático cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando o crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não ofereceis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Então aqui está nos dizendo que a gente não devemos derramar nesse incenso, né? Não devemos derramar nesse altar um incenso estranho e muito menos queimar essas ofertas aqui faladas, né? Essas ofertas aqui pertencem ao altar do holocausto. Isso significa que não devemos apresentar o Cristo justificado e julgado nesse altar de incenso. Nesse altar a gente deve apresentá-lo, quando a gente estiver orando, a gente deve apresentar o Cristo ressuscitado, o Cristo que subiu aos céus, o Cristo que está sentado à direita do Pai. Uma vez ao ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. Então, no dia da expiação, que acontecia uma vez ao ano, era oferecida a sua oferta pelo pecado, e quando o sangue dessa oferta era derramado, era levado para o santo lugar e aplicado nos 4 cantos do altar de incenso, nos chifres, e parte desse sangue também era levado lá no Santo dos Santos, onde era colocado na arca, né, no propiciatório, e o resto era derramado ao redor do altar do holocausto que fica lá no pátio. Então são 2 altares, tá? O altar de ouro era usado apenas para queimar incenso a Deus. Isso não é uma oferta, mas é algo que sobe. Então o incenso que sobe a Deus tipifica as nossas orações. Deus, ele não quer ver a nossa oração, ele quer sentir ele quer cheirar a nossa oração. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, é como se fosse um tipo de censo aqui, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Então aqui, gente, esse resgate mencionado aqui não era relacionado a pessoas comuns, era, na verdade, um censo militar que dizia respeito ao recrutamento de homens para se formar um exército. Como a gente sabe, eles saíram lá do Egito e Deus tinha com eles essa promessa que eles entrariam numa terra prometida, mas a terra já estava ocupada, então eles precisariam guerrear, eles precisariam lutar para conquistar essa terra que Deus havia prometido a eles, mas Deus estava com eles, então eles precisavam expressar esse Deus a quem eles serviam. Então, por isso, no Monte Sinai, quando eles pararam lá, eles foram treinados, preparados pelo próprio Deus para serem a sua expressão. Assim como nós, na Igreja de Cristo, nós somos a expressão dele, e a gente deve vestir a sua armadura, porque a gente não está em guerra física, né? A gente está numa guerra espiritual contra principados e potestades, contra essas forças do mal que agem neste mundo. Então, no altar de incenso, a gente ora pelo mover de Deus, mas essa oração, para ser atendida, é necessário fazer esse censo para saber quem pode formar um exército que luta pelo mover de Deus aqui na terra. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isso, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará ao Senhor a oferta. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Então aqui, todo aquele que passasse por esse censo, né, fosse recrutado para o exército, sendo ele alguém maduro para estar nessa guerra, uma quantia deveria ser paga, sendo ele rico ou pobre, ele pagaria a mesma coisa. Então, na nossa experiência,
espiritual, a gente precisa amadurecer, a gente precisa atingir essa idade espiritual de 20 anos, então nós também seremos qualificados para o exército de Deus, para travar essa batalha espiritual. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da consagração, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Então Deus usou esse imposto, coletado, essa prata que foi coletada, para construir o tabernáculo, e este povo seria como um memorial para os filhos de Israel perante ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da consagração e o altar, e deitarás água nelas. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da consagração, lavar-se-ão com água, para que não morram ao quando se chegar ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram, e isso lhe será estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Então aqui a gente está vendo a pia, a bacia de bronze, que ela na verdade servia para o funcionamento do tabernáculo, e a bacia ficava entre o altar do holocausto e a porta da tenda da consagração. Então sempre que o sacerdote se apresentava diante do altar para fazer uma oferta a Deus, ou ele entraria nessa tenda da consagração por algum motivo, ele primeiro tinha que ir à pia, lavar as mãos e os pés, para se lavar de toda a contaminação do mundo, da terra, e depois ele poderia fazer o que ele tinha que fazer. Então a pia que ela tipifica o poder purificador do Espírito que dá vida, produzido pela morte de Cristo. Então esse Espírito que nos dá vida foi produzido pela morte de Cristo. O altar ele representa a redenção de Cristo e a pia representa a lavagem do Espírito que dá vida. O Espírito é, na verdade, o próprio Cristo, depois de passar pelo julgamento pleno de Deus e entrar na ressurreição. O Cristo crucificado se tornou o Espírito que nos dá vida. Lembra que a gente estava mortos espiritualmente? E quando o Cristo vem e morre no nosso lugar, ele morre em nosso lugar e nós ganhamos a vida através dele. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída, 500 ciclos de cinamomo odoroso, a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de acácia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva 1 hin. Então esse óleo aqui, ele era composto, esse óleo da santa unção, vamos dizer assim, ele era composto por 4 especiarias misturadas com o azeite. Então era a mirra, que com seu aroma doce e sabor amargo representava a preciosa morte de Cristo, a canela aromática, que representava a doçura e a eficiência e a eficácia da morte de Cristo, o cálamo representa a preciosa ressurreição de Cristo, a cássia, que é a quarta, representa o poder de ressurreição de Cristo, e o azeite representa o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, o azeite, ele deixa de ser um simples óleo, ele se torna um óleo composto de certas especiarias. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Então, o óleo, gente, sagrado da unção, ele significa o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora eles podem estender a mão para o seu povo escolhido e regenerado para se tornar um com eles. Então, esse óleo, ele representa o Espírito de Deus, a terceira divindade, visto que os ingredientes do Espírito composto incluem divindade, humanidade, encarnação, crucificação, ressurreição, ascensão. Então, a mistura desse Espírito foi concluída depois da ressurreição e ascensão de Cristo aos céus. Com ele ungirás a tenda da consagração e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso.
o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas, tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e os seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Então, esse óleo, né, de unção, ele santificou os sacerdotes, os tabernáculos, todos os móveis, todos os utensílios. Então, tudo deveria ser ungido por este óleo composto com essas especiarias. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do povo. Então, a ordenança, né, da unção, ela permanecerá para sempre. Mesmo na eternidade, nós vamos ser ungidos por Deus. Aqui, quando fala da carne, né, não é para colocar em nenhum homem estranho, né? Tá falando do homem caído, da velha criação, né? Como crentes em Cristo, nós fomos regenerados e nós nos tornamos uma nova criatura. Mas se a gente optar por andar segundo a carne, segundo as nossas vontades, nós não desfrutaremos do Espírito de Cristo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbamo, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo o qual a arte de perfumista, temperado com sal puro e santo. Então o incenso, ele representa a nossa ida a Deus por meio de Cristo em oração. O incenso era preparado por 3 tipos de especiarias, que representam a morte de Cristo, né, para gerar e redimir, e o incenso puro, ele representa aqui a sua ressurreição. Então, ao olharmos o incenso, a gente vê o próprio Cristo com todo o processo que ele passou e com tudo que ele realizou. O sal aqui, o sal puro e santo, é essa mistura de incenso que está relacionada ao sal da aliança de Deus. Então, nossa ida a Deus requer a cruz. Então, este sal, ele representa a cruz, pois através da morte de Cristo na cruz, um novo caminho foi aberto para nós irmos até Deus. Uma parte dele produzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da consagração, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Então aqui esse reduzir ao pó, né, esse moer esse incenso e colocá-lo diante do testemunho no tabernáculo representa essa mistura da morte de Cristo com sua ressurreição. Então esses são os méritos de Cristo que lá em Apocalipse fala que é misturado junto com as nossas orações. Porém, o incenso que farás segundo a composição destes, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado ao seu povo. Então, o incenso é exclusivamente para o desfrute e satisfação do Senhor. Isso significa que a gente não deve orar para que os outros ouçam. A gente deve, assim como a palavra de Deus nos diz, entrar num quarto, né, de porta fechada, porque aquilo que a gente faz em secreto, o nosso Deus vê. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.